Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O que podemos fazer pelo futuro do Estado Social em Portugal? É a pergunta de base para a edição desta semana, deste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos na antevéspera do lançamento do documentário Estado Social Todos por Todos, promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e o pretexto para este debate sobre os desafios do Estado Social em Portugal. São nossos convidados Amílcar Moreira, especialista em políticas sociais do ISCTE em Lisboa, e Rita de la Féria, uma professora de política fiscal da Universidade de Leeds, no Reino Unido, para responder aos vários desafios que o tema levanta na edição desta semana do Da Capa à Contra Capa. Amílcar Moreira, Rita de la Féria, muito obrigado pela vossa disponibilidade para estar neste programa. Começo por si, Amílcar Moreira. Começo pela pergunta que é sempre a mais difícil, por ser também a mais simples, mas é importante definirmos à cabeça, quase em jeito de glossário, o que é que entendemos afinal por Estado Social. É uma orientação política, é uma caixa de ferramentas do ponto de vista económico. Como é que podemos definir Estado Social em poucas palavras? Eu tendo por acaso a ver o Estado Social mais como uma caixa de ferramentas. Ou seja, é um conjunto de instituições, de programas, de regras que nós, enquanto sociedade, adotamos para garantir um conjunto de direitos que nós consideramos, enquanto sociedade, universais, como o direito à educação, à saúde, à proteção do trabalho, e que nos protege também contra um conjunto de riscos sociais, ou seja, o risco de perda de rendimento na passagem à reforma, o risco da morte de um familiar. Portanto, eu penso mais no Estado Social como esse conjunto de instituições que salvaguardam esse conjunto de direitos e situações. Rita de la Féria tem uma definição diferente? Não, é semelhante à do Amílcar. Eu diria que é esta situação de concentração, todos dão um bocadinho para que, quando um de nós precisar, o Estado está lá para nos ajudar. Portanto, esta é a ideia que em inglês nós chamaríamos de pooling, de todos põem um bocadinho de recursos para que possam prevenir a situação de perda de rendimento, de velhice. De qualquer maneira, Amílcar Moreira, isto remete-nos também para um outro tema que contamina muitas vezes alguns debates, que tem a ver com a centralidade do Estado. Tudo anda à volta do Estado. Não existe Estado Social sem a própria Estado, ou seja, a natureza pública da instituição Estado. Esse debate é demasiado contaminado por coisas que não têm nada a ver. Como é que vê? É uma coisa apenas de uma esfera estritamente política? Aí já passamos da caixa de ferramentas económica. Não, eu acho que aí temos de diferenciar entre a ideia de Estado Social ou Estado de Previdência e Sociedade de Previdência. E que tem a ver com, na realidade, nós falamos muito sobre o papel do Estado por referência ao papel que depois alocamos ao mercado ou às famílias na proteção dos riscos e na garantia dos direitos das pessoas. O papel do Estado é definido em função da responsabilidade que nós queremos alocar ao Estado, por oposição à responsabilidade que queremos alocar às famílias e ao mercado na distribuição de bens e oportunidades da sociedade. Por isso é que o papel do Estado está sempre em discussão. Ou seja, a decisão é se queremos alocar essas funções que nós achamos que são importantes, como garantir a educação, a saúde, o direito à proteção no desemprego, ao Estado, ou se achamos que isto na realidade é uma responsabilidade das famílias, se é uma responsabilidade dos trabalhadores, se é uma responsabilidade dos empregadores. Portanto, por isso é que a discussão, estando centrada no Estado, ela reflete, no fundo, um debate mais alargado sobre este equilíbrio ou sobre esta distribuição de funções entre o Estado e a sociedade civil. Rita de la Féria, no documentário, sublinha as diferenças em relação a outro Estado Social vivido noutros países. Dá, por exemplo, o caso dos serviços públicos de saúde na Irlanda ou a educação. O que é que o Estado Social português distingue desses outros, por exemplo, que experimenta em primeira mão? Eu acrescentaria aquilo que o Amílcar acabou de dizer,
que temos que fazer opções, não é? Temos que decidir como é que essa alocação é feita, ou seja, o Amílcar falou em termos de alocação entre a sociedade civil e o Estado, mas nem todos os Estados, obviamente, têm as mesmas opções relativamente a como é que essa divisão é feita, quanto é que fica por conta do Estado e quanto é que fica por conta da sociedade civil. E o que eu assisti em vários países onde tenho vivido, eu vivi a longo prazo na Irlanda, vivo já há vários anos em Inglaterra e vivi a curto prazo também no Canadá, na Austrália e nos Estados Unidos, e o que se verifica realmente é uma diferença em que medida é que as atividades deverão ser, ou essas responsabilidades são alocadas ao Estado, e em que medida é que essas responsabilidades são alocadas à sociedade civil. Portanto, todos esses países onde eu vivi, há alguma parte das funções sociais, de educação, de saúde, etc., que são alocadas ao Estado. O que diferencia os vários países é em que medida é que são alocadas ao Estado. Portanto, qual é a intensidade e qual é a responsabilidade que a sociedade civil também tem. Portanto, é uma questão de intensidade e qualitativa, em vez de ser em termos absolutos, não é? Realmente, como fiz no comentário no programa, o Sistema Nacional de Saúde de Educação irlandês é muito avançado. Por razões históricas, às vezes ouço alguns comentadores internacionais, inclusive em Portugal, fazer comentários ao Sistema de Educação da Irlanda e à opção que a Irlanda fez por um sistema de educação tão avançado. Na verdade, não é bem uma situação de opção, é um pouco acidente histórico, mas o resultado é efetivamente fantástico, não é? A Irlanda tem um sistema de educação muito avançado, uma mão de obra muito qualificada. Quando eu olho para o sistema de saúde, nós destacamos-nos sinceramente na provisão de serviços de saúde públicos. Há uma ideia de que se calhar os países do norte da Europa têm melhores serviços nacionais de saúde do que os portugueses. Essa não é a minha experiência. O Serviço Nacional de Saúde português, na minha experiência como utente, é vastamente superior ao Sistema Nacional de Saúde inglês, que os ingleses adoram, não é? Eu acho alguma graça porque os ingleses elogiam constantemente o Serviço Nacional de Saúde que têm, e nós, portugueses, que temos um Serviço Nacional de Saúde bastante superior, fazemos precisamente o contrário, estamos sempre a criticar. Portanto, eu acho que não é dizer que não há defeitos e que não há problemas que têm que ser lidado, com os quais temos que lidar, mas efetivamente temos que dar valor àquilo que temos e temos que dar valor ao Estado Social que temos. No caso dos Estados Unidos, que referiu, a situação é bem diferente, é bastante mais liberal desse Estado Social que existe nos Estados Unidos, nomeadamente na área da saúde. Sim, claro, é como dizia há pouco, é uma questão de intensidade, não é? Em todos os países onde eu vivi, o Estado tem alguma função, a questão é como é que divide essa função entre o Estado e a sociedade civil. E há os países da Europa têm mais ênfase no Estado do que na sociedade civil do que nos Estados Unidos, mas é tudo uma questão de grau, era esse o ponto que eu estava a referir. Amílcar Moreira, que correlação podemos estabelecer entre a existência de um Estado social relativamente coeso, forte, e a prosperidade de um país do ponto de vista económico e social? Vemos também países prósperos em que as garantias públicas, por exemplo, em relação à saúde, são menos vincadas do que outros, onde, por exemplo, o setor público da saúde é muito mais decisivo na estruturação da sociedade. Há dois tipos de relação entre esta ideia de modelo de crescimento e modelo de Estado Social. Um é a ideia de que países economicamente mais desenvolvidos têm, obviamente, mais condições do que países menos desenvolvidos para desenvolver políticas sociais mais universais, mais com maior grau de garantia. Diferente é a relação entre desenvolvimento económico e o modelo de Estado Social nos países desenvolvidos. Porque aí, e isso é uma discussão que não é feita em Portugal, que é
qual é que é o modelo de Estado social que mais se adapta ao tipo de modelo de crescimento económico que o país pretende. Modelo dos outros? Um modelo comparativo, ou seja, por exemplo, nós, para termos um país que seja focado no crescimento, que assuma como motor de crescimento as exportações, nós se calhar temos de ter um modelo de Estado de Providência que cria as condições para, por exemplo, nós desenvolvermos empresas com capacidade exportadora, ou seja, por exemplo, apostar mais na qualificação da força de trabalho, se calhar reduzir os custos de trabalho para atrair bons trabalhadores. Portanto, há um ajuste, há escolhas que se fazem relativamente ao desenho do Estado Social que são feitas em alguns países no sentido de favorecer determinados modelos de crescimento. Países como a Coreia, países como na Ásia, por exemplo, há o que chamam os modelos de Estado Social produtivistas. A Irlanda também, em parte, escolheu um modelo similar, ou seja, no sentido de ajustar as instituições do Estado de Providência a um modelo de crescimento baseado nas exportações e na atração de investimento. E é essa escolha e esse debate sobre como é que nós ajustamos o nosso modelo de Estado Social a um modelo de crescimento mais forte que não se faz em Portugal. O debate em Portugal ainda continua muito preso por uma questão importante, que é a questão da sustentabilidade do sistema de pensões, do impacto do envelhecimento demográfico, mas não se discute o outro lado, que é como é que nós podemos usar o Estado de Providência como uma alavanca do modelo de crescimento mais forte. Rita de la Féria, tem alguma resposta para esta dúvida ou este ponto de interrogação colocado aqui pela Amílcar Moreira? Eu acho que esta não é a minha área de especialização, mas eu acho que o Amílcar tem razão. Há pouco debate, pelo que eu vejo, em Portugal sobre a questão do modelo social, mas também o quanto estamos dispostos a pagar por esse modelo social. Ou seja, vejo pouca discussão sobre em que medida, isto falando já mais da minha área de especialização, em que medida é que estamos dispostos a pagar impostos para manter um certo nível de Estado Social de direito. Portanto, eu acho que deveria haver mais envolvimento e mais debate sobre a correlação entre o quanto pagamos e o quanto recebemos. E muitas vezes o que me parece é que em Portugal falamos destas coisas em termos abstratos, ou seja, dizemos ao mesmo tempo que gostaríamos de um Serviço Nacional de Saúde melhor, ou seja, que gostaríamos de ter consultas mais rápidas, operações sem tempo de espera, etc., ou umas escolas mais bem equipadas, mas ao mesmo tempo que dizemos isso, dizemos, mas nós pagamos muitos impostos. Exatamente. E eu acho que há pouca discussão sobre essa correlação entre as duas coisas. Obviamente que há ineficiências estaduais, obviamente, nenhum sistema não tem eficiências e há problemas, obviamente que os há, mas eu acho que há falta de noção dessa correlação. E eu acho que esse debate tem que ser feito juntamente com o debate que o Amílcar falou agora, sobre o modelo de Estado Social que gostaríamos de ter. Eu gostaria de ver mais discussão sobre, não só sobre o modelo em si, mas quanto é que estamos dispostos a pagar por esse modelo. Mas para aquilo que pagamos, Rita de la Féria, o Estado Social responde ou não? A pergunta que efetivamente quem nos escuta faz é exatamente essa que colocou, ou seja, para a carga fiscal que temos, que sistema público, serviços que nos ajudam a responder melhor às políticas sociais temos em Portugal. Obviamente que cada pessoa terá a sua visão do que gostaria que os serviços públicos fossem, mais financiados. Há indicadores que eventualmente podem ajudar-nos a comparar, não é? Sim, claro, e nós, por exemplo, nos indicadores de saúde temos indicadores onde estamos muito bem colocados. Por exemplo, mesmo ao nível da Europa Ocidental. Portanto, nós em indicadores mundiais ou ao nível da OCDE não estamos tão mal colocados como as pessoas pensam. O problema é que muitas vezes há ineficiências ou há percepções sobre os gastos públicos que não ajudam relativamente ao pagamento dos impostos ou ao que se chama a moral tributária, a nossa
vontade de pagar impostos. E essa percepção sobre os gastos públicos é uma coisa que tem que ser falada. Portanto, daí a minha intervenção de que deveria haver mais debate. Por exemplo, apresentar nós sabemos... uma fatura sobre o custo das coisas, é isso? Sim, já acontece um pouco na área da saúde. Sim, ter pelo menos uma conversa. Por exemplo, aqui em Inglaterra, a autoridade tributária agora envia umas cartas que diz especificamente onde é que os impostos são usados. Não é por acidente que eles estão a fazer isso, é porque há estudos de ciência comportamental que indicam claramente que as pessoas estão mais dispostas a pagar impostos se virem que os impostos são gastos, por exemplo, na sua grande parte na saúde ou na educação. Portanto, nós sabemos hoje, através de estudos de ciência comportamental, mesmo nos últimos 10 anos, portanto, se calhar não saberíamos isto há 20 ou 30 anos atrás, que a forma como os gastos públicos são feitos tem um impacto muito elevado na percepção que as pessoas têm sobre o que quererem pagar impostos ou não. E, portanto, ter um debate sobre essa questão e falar com as pessoas, informar as pessoas, no fundo, diretamente. É para isto que estamos a coletar impostos. Estamos a coletar impostos porque precisamos de investir aqui, ali e acolhi. E essa transparência que se verifica aqui no Reino Unido está muito à frente da transparência que nós temos em Portugal, onde as pessoas não sabem muito bem para onde é que os impostos vão, não é? Se calhar, se soubessem que a maioria vai para pagar à pensão da avó ou da tia, se calhar sentir-se-iam menos mal do que pensando que está a ser gasto ou que está a ser mal gasto, por exemplo, em corrupção ou o que seja. Amílcar Moreira, que outras ferramentas, além deste exemplo, por exemplo, podiam ser usadas para, digamos, para uma outra percepção e um equilíbrio, pelo menos nos espíritos dos portugueses, entre carga fiscal de um lado e políticas sociais e resposta pública na área social por outro? Eu acho que a tónica que a Rita põe sobre a questão da informação é importante. Se há problema que nós temos na forma como gerimos o Estado de Previdência português é a falta de informação sobre coisas tão simples como é que se distribui a despesa social por grupos sociais. Eu, enquanto especialista, consigo aceder a alguma informação sobre isto, mas se calhar essa informação não flui facilmente para o cidadão normal. Questões como informação sobre como é que varia a taxa de pobreza em função da despesa social. Nós sabemos que a pobreza em Portugal, antes das transferências sociais, é quase aproximadamente 40%. Ou seja, as transferências sociais em Portugal ajudam a reduzir a pobreza de aproximadamente 40% para perto dos 18%. Era importante haver este tipo de informação mais divulgada, mas vemos isto de uma forma diferente. Eu acho que, sendo importante esta questão, acho que nós temos de refletir sobre a natureza do Estado Social que queremos face àquilo que precisamos. Temos que fazer escolhas? Vamos ter de fazer escolhas e muito duras nos próximos anos. Por exemplo? Nas próximas 2 décadas. Por exemplo? Vamos ter de fazer escolhas, por exemplo... Portugal enfrenta um problema, que em face do envelhecimento demográfico, que é a perda de mão de obra. Ou seja, o número de pessoas em idade ativa vai começar a diminuir de uma forma muito significativa em Portugal. E isso vai acontecer já nas próximas 2 décadas. E Portugal tem de ajustar as suas instituições de mercado de trabalho, são parte do Estado de Previdência, estamos a falar de coisas como os subsídios de desemprego, o rendimento mínimo. Nós vamos ter as regras das reformas antecipadas, nós vamos ter de ajustar essas medidas no sentido de reduzir os incentivos ao abandono do mercado de trabalho, que neste momento ainda são fortes para alguns grupos sociais, por exemplo, para mulheres mais velhas. Portugal vai perder força de trabalho e Portugal não pode dar ao luxo de desperdiçar pessoas em idade ativa. E isso vai obrigar a reformas que socialmente não vão ser agradáveis para quem tiver de introduzir.
esse é, por exemplo, o tipo de escolhas que nós vamos ter de pensar. Aqui eu juntava uma outra, Rita de la Féria, porque se, por exemplo, a automação entrar mais em força, bem, os robôs não pagam impostos, embora existam ideias nesse sentido. Essa parte também deixará de representar um contributo essencial para a liquidez do sistema de previdência. Os estudos de produtividade indicam que a médio prazo a automação, na verdade, irá ajudar a criação de mais emprego especializado, etc. O que me parece que é o grande risco da automação é o curto prazo, portanto, o período entre a automação entrar e a requalificação das pessoas. E isso sim vai ser um período difícil, e vai ser um período difícil se houver uma grande parte da mão de obra não qualificada, como ainda é o caso de Portugal. Sendo a sua área de fiscal, é possível ir buscar outras receitas que não estão a ser procuradas neste momento para sustentar o sistema? Eu acho que há grandes riscos. Eu acho que a fonte mais segura de ir buscar receita é uma que não é muito popular, que é a tributação sobre o consumo. Essa é a forma mais fiável de ir buscar receita. Os países mais ricos, como é o caso em termos relativos comparado com o resto do mundo de Portugal, portanto os países da OCDE, vão buscar receita principalmente de duas fontes. A tributação sobre o consumo, geral sobre o consumo, que é o nosso IVA, e a tributação sobre os indivíduos, portanto o nosso IRS. Se vamos ter problemas com o IRS, e vamos ter problemas não só por causa da automação, mas por outras razões que até podemos falar um pouco, mas com os desafios da concorrência fiscal ao nível da tributação sobre os indivíduos, mas se vamos ter riscos aí, a única forma de conseguirmos manter a receita vai ser a tributação sobre o consumo. E nós em Portugal temos uma base tributável para o IVA que é relativamente pequena, portanto, e temos bastante potencial para crescer a receita no IVA. O problema é que politicamente essa não é uma medida particularmente popular, portanto lá está a questão que o Amílcar focou agora das escolhas difíceis. É que as escolhas difíceis vão ser ao nível das prestações sociais que ele falou, portanto ao nível da despesa pública, mas vamos ter que fazer opções também muito difíceis relativamente à receita. Vamos ter que optar onde é que vamos carregar, portanto falar claramente ao contribuinte, prefere taxar mais sobre o trabalho ou não se importa de se calhar de sobrecarregar o IVA no seu consumo? Basicamente é uma conversa de facto que tem que ser feita. É uma conversa, eu acho que a conversa tem que ser mais geral ainda, que é explicar ao contribuinte, queremos continuar com o Serviço Nacional de Saúde que é disponível a todos, queremos ter mobilidade social, portanto, aquela referência que o Amílcar fez há pouco, que eu não conhecia os dados, dos dados de pobreza, pré-prestações sociais e pós-prestações sociais, queremos continuar com um Estado Social de Direito que aumenta a mobilidade social, então onde é que vamos buscar esse dinheiro? E temos de ter uma conversa sobre onde é que vamos buscar esse dinheiro. Portanto, que tem que ser uma fonte de receita novas, considerando que estamos sempre sujeitos a pressões externas. Portanto, o sistema tributário está sujeito a pressões externas. Não é por acaso que nós não conseguimos tributar muito, ou não tanto, em IRC, porque estamos sujeitos à competição, à concorrência de outros Estados. Portanto, essa concorrência que nós verificamos no IRC nos últimos 30, 40 anos, vamos começar a sofrer agora com o IRS e, portanto, vamos ter que ter uma conversa sobre estas questões. Onde é que queremos manter este Estado Social de Direito ou queremos um Estado Social menor, com menos prestações sociais, com menos serviços públicos, mas se queremos manter o que temos agora, então temos que falar onde é que vamos buscar esse dinheiro. Amílcar Moreira, como é que se faz isto sem deslaçar a sociedade num diálogo entre mais jovens e mais velhos? Os estudos mostram uma grande desproteção dos jovens. É preciso uma nova geração de consensos. Isto não é só entre os mais velhos e os mais novos, é entre os trabalhadores e os empregadores, entre a esquerda e a direita. Vai ser preciso haver esse consenso. E tem de ser um consenso informado e tem de ser um consenso que se baseie numa justa distribuição dos custos.
porque o que as experiências de reformas de políticas sociais nos mostram é que reformas em que a distribuição dos custos estão claramente focadas sobre um grupo em particular, são muito mais difíceis de implementar. Enquanto que se as pessoas sentirem que há uma distribuição mais equitativa dos custos da mudança, esse tipo de reformas são mais fáceis de aceitar. As terapias de choque que existiram em Portugal, nomeadamente há 10 anos, cavaram alguns fossos que ainda hoje perduram na mente dos portugueses. Sim, mas Portugal, a economia portuguesa é um bocadinho aquela expressão, erros meus, má fortuna, azar ardente. Vamos transversar assim um bocadinho. Porque a economia portuguesa anda desde o início deste século, desde os anos 2000, a sofrer choques externos constantes. Portanto, começámos com a crise financeira das dot-com em 2003, depois passámos para a crise financeira de 2008, depois passámos para a crise do euro, depois passámos para a pandemia. E, portanto, a economia portuguesa anda a levar choques externos muito fortes há uma questão de 20 anos. Perante estes choques, a economia tem mostrado dificuldade em ajustar-se. Mas também a economia, essa dificuldade é porque há um conjunto de instituições que não permitem que a economia cresça mais rapidamente. E, por exemplo, instituições como, por exemplo, as que regulam, por exemplo, a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Aqui isso é um ponto muito interessante, porque Rita de la Féria, numa determinada passagem do documentário, articula a questão da tributação à mobilidade dos jovens, porque de facto se eles não encontram aqui salários condizentes até com o seu percurso académico e a sua formação, acabam por ir para outro local e a tributação torna-se mais difícil de ser homogénea a benefício de um Estado. Rita de la Féria, quer explicar-nos a sua ideia? Bom, começo por dizer que eu estou nessa situação, não é? Eu saí de Portugal quando acabei, pouco depois de ter acabado a faculdade, ao fim de pouco tempo de estar no mercado de trabalho, e já vão mais de 20 anos e nunca mais voltei. E isto é porque, efetivamente, há oportunidades grandes em termos de mercado de trabalho no estrangeiro. Eu, se pudesse trabalhar numa universidade inglesa e viver em Portugal, mudávamos já amanhã. E, portanto, eu acho que a questão que eu tentei colocar no programa é que, apesar dos desafios, eu acho que há algumas oportunidades para Portugal no contexto do teletrabalho. Ou seja, da nova os nómadas digitais? Dos nómadas digitais, exatamente. Porque Portugal tem grandes vantagens ao nível de viver em Portugal. E com uma tributação sobre o rendimento, portanto, o nosso IRS, é em geral baseada na residência e não onde a pessoa trabalha formalmente, há grande potencial para Portugal poder arrecadar e atrair novos jovens que vão pagar impostos em Portugal, mas que não trabalham necessariamente para uma empresa portuguesa ou para uma entidade portuguesa. Isso não é muito residual, Rita de la Féria? É engraçado que diga isso, porque essa é a reação normalmente das pessoas. A questão é a seguinte, é que com assim uns dados muito rápidos, a maioria das pessoas que têm capacidade para se mover como nómadas digitais estão no topo da distribuição do rendimento. Ou seja, são pessoas com qualificações relativamente altas e que, portanto, ganham bastante dinheiro. Isto, na prática, quer dizer que não precisa de ser muitas pessoas a mudarem para ter imediatamente efeitos na receita. Nós fizemos cálculos, eu e uma colega, eu sou jurista, não é? Mas trabalhei com uma colega que é economista, fizemos uns cálculos em geral para o Reino Unido e concluímos que a mudança de apenas 140 mil pessoas de residentes no Reino Unido atualmente, se saíssem do país, resultaria imediatamente numa perda de receita de 32 bilhões de libras. Portanto, estamos a falar de números muito grandes para a quantidade de contribuintes.
porque estão todos localizados no topo da distribuição da receita. Claro que para Portugal os números seriam diferentes, porque o nosso nível de riqueza não é, e a nossa distribuição de rendimento não é semelhante à inglesa, mas de qualquer forma isto para alertar que basta haver uma pequena oscilação em termos de residentes, ou relativamente pequena em termos relativos, não é? De residentes ao nível da atração da receita para imediatamente sentirmos os efeitos. Eu acho que haverá Estados que estão bastante preocupados com isto. Eu acho que Portugal deverá ver isto como uma oportunidade, não é? Porque, efetivamente, nós temos vantagens comparativas ao nível da qualidade de vida muito grandes comparativamente a outros países do norte da Europa. Deixe-me voltar ainda à questão da conversa que tem atravessado a nossa própria conversa aqui neste programa, Rita, porque há pouco sublinhou que era jurista e isto leva-me a uma questão que tem a ver com direitos. E também em Portugal, muitas vezes a discussão entra aqui na questão dos direitos certamente adquiridos, mas vê nessa conversa a necessidade quase imperativa também de reconfigurar a caixa de ferramentas ao nível dos direitos, direitos laborais, direitos sociais. Chega até aí? Essa conversa tem que ser feita. Obviamente que nós temos garantias constitucionais em Portugal e, portanto, não é de ânimo leve que se podem fazer alterações nessa área, mas é uma conversa que tem que ser feita porque, efetivamente, os nossos níveis de prestações sociais, muitos deles estão concentrados nas pessoas mais velhas e, portanto, o programa que irá ser transmitido nos próximos dias alerta precisamente para essa questão. Portanto, há uma iniquidade ao nível geracional e essa discussão é pouco tida. Eu noto muito quando vou a Portugal e tento ter esta conversa às vezes com os meus pais e imediatamente a reação é tapar o sol com a peneira. Portanto, isso é porque as escolhas foram mal feitas, portanto ninguém está disposto a imediatamente admitir a necessidade de que vamos ter ou que teremos que rever esta situação. Mas eu acho que é uma discussão que tem que ser tida, porque não é... Não vale a pena. Estamos há anos a tentar empurrar com a barriga, não é? A dizer, depois vemos, isto são escolhas mal feitas, etc. Isso não vai resolver o problema quando daqui a 10 anos não tivermos dinheiro para pagar pensões, ou quando daqui a 15 anos não tivermos dinheiro para pagar pensões. Portanto, essa discussão tem que ser tida e eu acho que há pouca vontade política para ter. Amílcar Cabreira, vamos fechar com uma inquietação minha, mas que abrir também o apetite para o documentário. Porquê é que o guião termina, digamos, com o debate, que é pouco falado em Portugal, na verdade, mais no resto da Europa, do rendimento básico incondicional? Porquê introduzir este debate também? O debate sobre o rendimento básico incondicional é um movimento já muito antigo. Eu fiz o meu doutoramento há quase 15 anos e, por acaso, a minha tese de doutoramento incluiu esse debate. Mas aqui em Portugal ninguém debate isso. Em Portugal não debate, mas é um debate que foi ganhando muita relevância nas esferas, quer académicas, quer políticas no estrangeiro, e começa a fazer o seu caminho aqui. É um debate que é muito subsidiário do debate sobre a digitalização e sobre a robotização, ou seja, esta ideia de que aumentos grandes de produtividade poderão resultar numa destruição maciça de postos de trabalho e que vamos ter de encontrar uma forma de garantir que pelo menos todas as pessoas tenham algum tipo de rendimento, ajudou a aumentar o protagonismo deste tipo de proposta. É uma conversa, portanto, é uma das tais conversas adiadas? Não, esta é uma conversa... Isto é um debate muito, muito antigo. As primeiras eu sei, mas estamos à beira de eleições e ninguém fala de rendimento básico incondicional. Não, porque vamos ver, esta proposta tem um problema que é o seguinte. Nós, para fazermos um rendimento básico que cumpra o pressuposto que todas as pessoas podem... não depender do trabalho para sobreviver, que era a origem desta proposta, ficaria muito caro. E implicaria uma
transformação profunda do Estado de Providência, porque basicamente significaria acabar com todo o outro tipo de prestações sociais que nós temos e serviços sociais. As propostas mais recentes são mais incrementais, ou seja, vão no sentido de consolidar benefícios, estilo como o rendimento mínimo, mas retirar-lhe a componente de haver condicionalismo, ou seja, das pessoas estarem obrigadas a procurar trabalho, ou a procurar uma formação, ou a prestar cuidados a filhos ou a familiares, e o caminho faz-se muito por aí, ou seja, é um debate que se vai fazendo em duas vias paralelas. De reduzir o grau de condicionalidade das prestações dirigidas aos mais pobres e, por outro lado, de uma nova arquitetura do Estado de Providência que responda a este novo mundo, a esta nova economia baseada na robotização e na digitalização dos processos produtivos. Rita de La Féria, tem opinião sobre o rendimento básico incondicional? Tenho, sim, senhora. E então? E tenho, não é necessariamente sobre a necessidade do rendimento, é mais a questão de como o financiar, porque eu acho que esta é uma questão muito pertinente. A questão sobre se é benéfico ou não, deixo para outros que fizeram a investigação, como o Amílcar, sobre o tema. Aqui, na minha perspectiva, aquilo que dá a minha área de especialização, aquilo que é importante para mim é como é que iríamos financiar essa iniciativa. E o que me parece é que, muitas vezes, quando este debate é feito, da parte de fiscalidade, é presumido que vai ser muito fácil. E não basta taxar o que há por aí. Mas é isso. Eu ouço. Podíamos pôr um imposto sobre bancos, ou sobre transações financeiras, ou imposto sobre a riqueza. Todas essas iniciativas carecem de total credibilidade, ou seja, mesmo que se fossem implementadas e mesmo que fossem relativamente bem-sucedidas, a receita que poderiam angariar não está ao nível da receita que será necessária para financiar uma iniciativa deste género. E, portanto, a única vertente que me parece, voltamos à questão da tributação sobre o consumo. Na verdade, eu posso lhe dizer que tenho efetivamente um paper recente, um trabalho de investigação recente com um colega economista que trabalha no FMI, mas que é de nacionalidade polaca, onde nós propomos efetivamente um aumento do IVA, não necessariamente da taxa do IVA, mas um aumento da base do IVA, portanto o aumento dos números de bens e serviços que são sujeitos a IVA, para financiar precisamente um aumento da mobilidade social, ou ao nível do rendimento universal, ou ao nível mais focado sobre as pessoas de rendimentos mais baixos. Portanto, o que nós verificamos é que um aumento da base do IVA seria suficiente para financiar uma iniciativa deste género. Mas este é o tipo de opções que nós temos que falar, ou seja, queremos uma iniciativa deste género, então temos que arranjar uma forma de a financiar. Aí, portanto, quando percebo, Rita La Féria não é propriamente pronunciar sobre os méritos ou não de uma ideia desse género, mas tem algumas dúvidas sobre a forma de financiar, a execuibilidade do financiamento via tributação, é isso? É isso mesmo. Há pouca não base. Há almoços de graça. Não há almoços de graça. Portanto, se queremos uma iniciativa deste género, temos que pensar como é que a vamos financiar. Mas acha que a conversa tem que ser tida? A conversa tem que ser tida, porque efetivamente toda a investigação que tem sido feita sobre este tema indica benefícios ao nível da mobilidade social e pelas razões que o Amílcar acabou de referir, nomeadamente a robotização e a automatização da economia. Portanto, eu acho que isto é uma conversa que deve ser tida. Agora, o que me parece é que não pode ser dissociada da forma do financiamento da mesma. Ou seja, não podemos ter uma discussão só ao nível de esta iniciativa é boa ou não, ou são as vantagens ou não, mas esta iniciativa é suficientemente boa para compensar o novo custo que vamos ter ao nível de tributação. Muito obrigado. Este é o ponto onde também o documentário que vamos ver nos próximos dias também está na parte final, a questão do rendimento básico
incondicional. Agradeço a Amílcar Moreira, o coordenador, o consultor científico deste documentário, e também a Rita de La Féria, que se juntou a nós a partir do Reino Unido. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todas as semanas debatemos temas da atualidade e os debates estão disponíveis sempre na versão integral, em podcast, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, para além das plataformas digitais habituais. É um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana, já a caminho do final do ano, para outro tema em debate.